Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, dia 28 de junho de 2026, e hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, as colunas da igreja. E o evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia tão importante para a nossa igreja, igual celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. Ambos morreram em Roma, martirizados. São Paulo degolado, São Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. E no evangelho de hoje nós vemos que Jesus quer saber dos discípulos duas visões. Primeiro, o que é que o povo acha que ele é, e segundo, o que os próprios discípulos acham quem ele é. E assim eles respondem que o povo acha que ele pode ser João Batista, outro que é Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus quer mostrar quer saber dos discípulos e eles, que já convivem com Jesus um determinado tempo, quem eles acham que Jesus é. E assim São Pedro toma a palavra e faz essa bonita profissão de fé, dizendo que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. E aqui nós devemos entender a diferença daqueles que seguem a Jesus, que convivem com Jesus, que têm intimidade com Cristo, com as outras pessoas que não participam dessa intimidade com Jesus. As visões são totalmente diferentes. O povo não tem uma visão clara de quem é Jesus, porque só ouvem falar, só escutam os milagres, só ouvem de longe, na superficialidade, quem é Jesus. Mas os discípulos vivem a intimidade com Cristo, vivem a realidade da amizade com Cristo Jesus. Então, eles já sabem quem Jesus é, porque não podemos seguir quem não conhecemos. E assim, Jesus deu aos discípulos a sua intimidade, a graça de se revelar, a graça de se abrir para aqueles que participam da sua intimidade. Jesus se revela que ele é o Messias, o Filho do Altíssimo. E nessa intimidade, Jesus dá as chaves da igreja. Fala que feliz é Pedro, porque não foi o mundo, não foi os homens que revelaram isso a ele, mas foi o próprio Deus que revelou no íntimo do seu coração. E aqui nós vemos a fundação da igreja nos apóstolos, através da profissão de fé, na intimidade.
nesse relacionamento de amor, o qual o Cristo se dá para conhecer. E aqui Jesus faz uma revelação maravilhosa. Em 2000 anos a igreja já foi muito atacada e muito perseguida, mas aqui Jesus revela que jamais o inferno, as portas do inferno, poderá vencer a igreja. A igreja triunfará. Por isso que nós também possamos fazer parte dessa igreja do Cristo, fazer parte da igreja o qual Cristo fundamentou a sua igreja, não as suas igrejas, mas a sua igreja nos apóstolos que viveram essa intimidade. Pedro viveu a intimidade como discípulo do Cristo. São Paulo viveu a intimidade com Cristo ressuscitado. E assim foram pelo mundo anunciando a boa nova do Evangelho. Que nós também possamos viver essa intimidade com Cristo e assim revelarmos ao mundo quem verdadeiramente Jesus é, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.